Olá, pessoal. Boa noite. Vamos começar mais uma live. Queria passar os recadinhos de sempre. Quem tiver interesse em agendar algum atendimento, manda uma mensagem no direct, entra lá na nossa página do Facebook e que lá vai ter todas as recomendações de contato, certo? Vamos esperar aqui entrar a nossa convidada para a gente começar o bate-papo. Hoje o nosso tema é autorresponsabilidade no processo terapêutico e a nossa convidada é a Gislaine Souza. Estou ansiosa para essa conversa, já faz um tempo que a gente tem combinado e agora deu certo de acontecer esse bate-papo. Vamos lá, ver se ela já... Deu certo? Oi? Guardando aqui. Oiê! Oi, tudo Tudo bom? bem? Tudo jóia. E Ai, tão aí? bom te ver aqui. Nossa, muito bom. Gente, Gente, é conseguimos. bom. Deu Primeiro eu queria certo. te agradecer por, tantas mudanças que a gente teve. E, nossa, foi, né? Agora estamos aqui. Suado, mas deu certo. E fazia um bom tempo, né? Porque a gente estava, deixa eu explicar para quem não sabe, a gente fazia vários cursos juntas e aí por conta da pandemia a gente não se vê desde então, né? Faz No muito, começo do ano, acho que 6 meses no mínimo, né? voltou, acho que primeira aula só do ano e acabou. Bom, queria que você se apresentasse para Bom, todo mundo e aí você já pode começar. começamos juntas, né? Combinamos isso e, bom, Sim, sim, sim. vai ser uma coisa. Primeira live, Bate-papo. gente, tá tudo bem. Bom, eu Fica sou tranquila, é a... a gente conversando, é a mesma Tem coisa. ninguém bem. Eu sou a Gislaine, sou fisioterapeuta já formada há 10 anos. Nesse meio tempo, né? Tipo, meio não, né? Já tem bastante tempo. Eu me especializei em outras áreas e cada vez mais quis buscar esse entendimento, esse conhecimento sobre essa parte holística, né? E foi quando a gente se conheceu, inclusive, na frequência Zen, onde nós nos formamos, né, em terapia holística, em pictoterapia, em física quântica, transcomunicação. E, além disso, eu também sou acupunturista, estou me formando agora, terminando. Evidente. Finalmente. E fiz várias especializações dentro da físio mesmo, para a parte de psicossomática, parte de terapia manual e tudo que engloba essa parte tanto energética quanto física e tudo mais. E depois, no final, eu queria pegar com você todos os dados, porque você atende em São Paulo, né? Então a Atendo. gente tá conversando com pessoas de vários lugares. Então aí no final a gente deixa seus contatos para o pessoal poder falar com você depois. Uhum. É, eu me lembro, numa aula que a gente estava fazendo junto, de um comentário seu a respeito de um atendimento que você estava fazendo com uma... Não me lembro se era uma senhora idosa, se era uma mulher ou um homem, né? Uhum. E, e que você comentou que essa pessoa não estava muito assim, interessada no tratamento. Acho que a pessoa estava desistindo dali. Né? Eu pensando hoje sobre o tema, eu falei, a autorresponsabilidade no processo terapêutico tem várias vertentes que a gente pode pegar, mas eu me lembro dessa situação porque me marcou a ponto da pessoa estar fazendo ali esse acompanhamento com você, talvez por obrigação da família, alguma coisa assim. Conta pra gente como que é para você esse processo de autorresponsabilidade dentro do tratamento Uhum. ali, e aí depois a gente vai para outras áreas. Sim. O tratamento, independente da área, né? Se vai ser terapêutico voltado para a parte mental,
se é para a parte holística ou se é para a parte física, ele é 95% responsabilidade do paciente. Por mais que nós, terapeutas, temos e, né, não necessariamente a gente tem todo o conhecimento, mas automaticamente a gente tem um pouco mais de conhecimento sobre alguns temas específicos. Mas a responsabilidade e a vontade tem que ser principalmente do paciente. Então, nesse caso que você contou, foi uma coisa que me marcou muito também. Porque você se doa, você se prepara, você disponibiliza tempo, você disponibiliza estudo, você disponibiliza um alicerce todo para a pessoa, para propiciar para ela uma mudança, né? E quando a pessoa não quer, quando a pessoa não está afim, quando a pessoa não se autorresponsabiliza pela própria mudança, infelizmente você não consegue fazer nada, né? Então é bem complicado, é uma linha muito tênue, sabe? Que o terapeuta, eu acho que você consegue entender bem isso. Que a gente precisa sempre trilhar no sentido de que até onde vai a nossa responsabilidade, até onde vai a nossa orientação. E quando a gente tem que parar, até onde a gente pode ir, né? Que momento realmente a gente tem que sentir, ter esse feeling de entender que não adianta, né? São muitos anos de clínica, né? De prática, para você conseguir realmente identificar ali que não adianta, tem coisas que são das pessoas e elas têm o tempo delas, e elas têm o processo delas. Eu acho que é o diálogo que a gente mais tem, né? Nós duas conversamos. Eu acho que todo o nosso diálogo acaba sempre nessa frase, de a gente conseguir entender que cada pessoa tem o seu tempo de mudança, de entendimento, principalmente. Então, para a gente conseguir aceitar e assimilar tudo isso. Eu acho que esse tema, né, tipo de autorresponsabilidade que a gente resolveu conversar hoje, é um tema que foi muito abordado, principalmente nessa época de pandemia, né? Acho que a pandemia sim. aflorou um pouquinho esse tema, porque a parte de autoconhecimento, né, as pessoas vêm falando há muito tempo. Mas eu acho que com tanto ênfase assim, ficou mais evidente agora, né? Que as pessoas começaram a se interessar também um pouco mais do que realmente, o que realmente é isso, que significa sabe? isso, todo né? mundo fala, todo mundo... E o que realmente é? O que engloba? E aí foi quando acho que ficou mais forte essa percepção e essa necessidade das pessoas de realmente entenderem. Tipo, e aí? O que é isso, né? E o que é? Como que você explica para a pessoa que não fez nunca uma terapia, né? Que está lá em diversas áreas, né? Pode ser na terapia holística, ou então está com aquela lombar lá há 10 anos fisgando, não vai procurar um profissional da área para resolver aquilo. Como que você explica para essa pessoa que é a vida dela? Que ela é a única responsável por essa coisa tão preciosa. Eu acho que o grande lance que acho que aflorou muito também na pandemia é as pessoas começarem a ter um pouco mais de percepção de que ela não é um músculo, que ela não é um osso, que ela não é uma articulação, ou que ela também não é só a cabeça dela, né? Que então ela é um todo. Automaticamente, qualquer coisa vai interferir em tudo, né? Então, acho que o primeiro passo, que é o primeiro passo que normalmente eu tento mostrar para as pessoas, é elas terem um pouco mais de percepção e até calma. Principalmente porque o processo de autorresponsabilidade, ele não vai ser assim, né? Do mesmo jeito que o processo de autoconhecimento, ele não vai ser assim. Do mesmo jeito que o tratamento não é assim. Porque depende e necessita de todas as áreas. Precisa associar a parte emocional, precisa associar a parte física, precisa da parte energética, precisa da parte espiritual. Então as pessoas precisam primeiro, antes de qualquer coisa, entender que não adianta querer atropelar tudo, colocar a carroça na frente, o boi na frente da carroça, que tem todo um processo, né, para ser feito, tem toda uma linha. Mas o que basicamente é autorresponsabilidade? É você entender que tudo que acontece na sua vida é culpa sua. Basicamente é isso. Isso dá um chabu. E aí quando você fala dá isso, uma então, choradeira. E aí quando você fala assim, olha, tudo que acontece na sua vida é culpa sua, é uma frase que gera automaticamente o processo de rejeição. O primeiro sintoma que as pessoas têm normalmente ao ouvir essa frase
É negação que não, imagina, né? Eu ouvi Como aquela pessoa me machucou e fui eu que deixei, não, nossa, eu tô não com uma quis. dor lombar absurda. Como assim eu que sou responsável pela dor lombar? Sabe assim? Quando a gente traz para o campo físico, só para o físico. Então, primeira coisa é você trazer para sua consciência, que eu acho que é o primeiro passo, a responsabilidade mesmo, sabe? Então, quando você traz, eu acho que a responsabilidade para você, fica muito mais fácil de você conseguir lidar com qualquer coisa. Porque automaticamente você não necessita que terceiros resolvam, né? Então, tipo, se você traz para você que tudo que acontece na sua vida é culpa sua, é responsabilidade sua, você vai ter muito mais suporte para lidar com aquilo. Você vai ter muito mais ferramenta para até tratar aquilo. Porque quando a gente fala culpa, já entra naquele processo da culpa cristã, católico-cristã, e não é disso que a gente está falando. Não é disso, A gente está falando da responsabilidade de como resolver as coisas. O sentimento de culpa, o sentimento de punição, na verdade, eu acho que é o termo, né? Você já entra num questionamento daquela parte de punição, de etc. Mas a responsabilidade que você precisa ter é assumir literalmente as rédeas da sua vida, dos seus sentimentos, das suas dores e de tudo. Porque você não pode terceirizar uma coisa que está em você. Porque o terceiro ele não vai conseguir resolver, sabe? Então, o que é muito comum dentro desse ciclo que eu falo da autorresponsabilidade? Normalmente, uma pessoa tem uma dor. Vamos começar pela dor mais básica, a dor de cabeça, que é uma coisa que, entre aspas, é comum, não deveria ser, mas considera. Ninguém questiona o porquê que tá com dor de cabeça. A pessoa vai direto tomar um remédio. Certo? Existem milhões de possibilidades para essa dor de cabeça. Essa dor de cabeça pode ser uma dor do pescoço, uma tensão que você tá. O fato de você mexer seu pescoço automaticamente pode aliviar a sua dor de cabeça. A sua dor de cabeça pode ser por um problema no seu fígado. Que é óbvio, você não vai ter essa noção, esse conhecimento. Mas, assim, eu só tô dizendo que tem essas possibilidades para você entender que, às vezes, um remédio ele não vai te ajudar. E é comum, é muito fácil a gente só remediar. Entende? Então, onde entra a autorresponsabilidade disso? Você não fazer o mais fácil. Porque justamente o mais fácil não necessariamente vai ser o que você precisa. Entende? Então, é muito fácil a gente entrar no comodismo de sempre resolver da mesma maneira. E, às vezes, da mesma maneira é terceirizando a situação. Um remédio vai resolver, tá? E aí, se essa dor de cabeça for um problema no fígado, você tá piorando o seu quadro. Entende? Porque vai metabolizando seu fígado, o remédio, e aí, às vezes... Intestino, e aí começa a piorar. E o primeiro passo de tudo, nunca se automedique. Ponto inicial de qualquer coisa. Você não tem conhecimento suficiente de nenhum remédio para você tomar um remédio sem nenhuma orientação. Entende? E assim, olha a complexidade que às vezes aquilo que é normal e é comum, né, se torna na vida das pessoas e as pessoas não param para analisar. Entende? Então, quando a gente começa a analisar esse processo de autorresponsabilidade, que foi uma coisa que aflorou muito até em mim, né, Ana? Acho que a gente não fala num lugar diferente das pessoas que estão ouvindo. A gente se coloca principalmente nesse no lugar. Processo terapêutico ainda. A gente se coloca principalmente nesse lugar porque nós estamos no processo de entendimento dessa autorresponsabilidade, porque realmente o processo mais curto ou mais rápido é o mais acessível e não necessariamente quando é o mais curto e mais rápido ele é o processo certo. É, o efetivo, né? Não é. Então, assim, quando eu tento explicar para os pacientes, né, seja na parte de fisioterapia ou de acupuntura ou na parte de terapia holística, psicoterapia, é que por mais dolorido que às vezes seja você ouvir que tudo que acontece na sua vida a responsabilidade é sua, depois que você começa a processar e entender e enraizar em você essa frase, ela vai ser libertadora. Eu acho que esse é o ponto que traz tudo, né? Quando você parte para a autorresponsabilidade, que automaticamente te coloca para um processo de autoconhecimento, assim, ó. Vai. Você não tem mais tempo, porque se você tiver um relacionamento ruim, um trabalho ruim, uma rotina ruim, se você só reclama ou da dor, ou do trabalho, ou das pessoas, tá todo mundo sempre muito ruim, é todo mundo o seu algoz. Mas espera,
Aí você vira e fala assim, não, mas pera, Exato. só o mundo lá fora que tá... Não, qual que é a vida perfeita? A vida perfeita é você responder diferente, né? Exato. É você entender que você tem o poder de mudar tudo. E aí, quando você analisa, né, a frase que você disse, né, tipo, só a vida de fora é perfeito, na verdade a gente só consegue enxergar aquilo que a gente tem dentro. Porque, na verdade, o grande espelho, né, que a gente consegue visualizar é só o espelho. A gente só tem espelhos ao nosso redor para a gente conseguir enxergar. Porque não tem outro propósito da gente estar aqui, a meu ver. Se não Peraí, for... você travou um pouquinho. Não tem o quê? Não o quê? Não tem outro propósito na vida a não ser evolução. Entende? Nós, na minha visão, estamos aqui vivos para evolução. Seja para você evoluir seu físico, se é o seu objetivo, é uma evolução. Seja para você evoluir sua parte mental com mais conhecimento, com, né, várias áreas, é uma evolução. Seja para você evoluir sua parte espiritual com outro tipo de conhecimento e abordagem, mas você precisa ter um movimento, sabe? O movimento precisa acontecer de alguma área, de algum jeito, de algum modo esse movimento precisa acontecer, né? E aí a gente tem o contraponto totalmente de um ano em que todo mundo parou. E aí? Então foi quando realmente acho que foi interessante, eu senti essa necessidade de abordar esse tema. Porque você para pensar, quem tinha, né, uma vida, ou voltou, não sei, mas quem tinha antes da pandemia uma vida corrida, de movimento, de trabalho, tinha uma rotina, tinha, né, um fluxo, de repente teve que se ver 24 horas por dia com você mesmo. E eu vi com pior, com toda a família também. E às vezes com a família. Então, se assim, você não resolveu as coisas, você teve que resolver. Esse foi um período de, assim, literalmente internação de você com você mesmo. E aí você para pensar, quem não ainda conseguiu processar e entender e enraizar esse processo da autorresponsabilidade sobre as coisas. Imagina o processo como foi dolorido ou como está sendo. Dolorido. Entende? Porque assim, você vai sofrer, todo mundo vai. Você vai sentir, todo mundo vai. Mas a maneira como você vai lidar com isso, como você vai passar com isso, é uma escolha sua. Porque ninguém tá te obrigando a sofrer. É uma escolha sua, sabe? Então, quando a gente tira um pouco dessa coisa da hipersensibilidade ou da hiperromantização de certos sentimentos e você traz para a prática, racionalidade, você assume a sua autorresponsabilidade. Então, foi um período difícil, muita gente perdeu emprego, infelizmente, realmente tivemos muitas mortes, sim. Mas vamos trazer a autorresponsabilidade para a situação. Vamos entender o que eu tô sentindo, como é que eu tô lidando, o que eu posso fazer. Porque, infelizmente, você não tem controle sobre muitas coisas e você não vai mudar muitas coisas. Esse você é o não outro ponto. tem. Então, assim, vamos tirar um pouco da super capa de ser Deus de tudo e querer fazer ou resolver tudo e vamos simplesmente fazer o básico, que é cuidar de você mesmo, sabe? De entender o que tá acontecendo com você, de trazer, tipo, à tona várias coisas, às vezes, que você não tá conseguindo expressar e você tá sentindo, às vezes, uma dor na sua lombar. Às vezes você tá com uma dor no seu joelho, mas você nunca parou pra pensar por que eu tô com essa dor? Né? Então, assim, na parte há quanto tempo, né? Na minha parte clínica eu ouço muito, assim. Ai, tô com essa dor há anos, já fiz de tudo, já fiz todas as terapias, já fiz todos os tratamentos. Aí eu pergunto, mas você já se questionou por que você tá com dor? Não, essa dor tá aí. Gente, mas se ela tá no seu corpo, ela não tá aí. Porquê. Entendeu? Tipo, ela não surgiu assim, vamos pôr uma dor. Não, ela tá aí porque tem alguma coisa. Automaticamente, até pela medicina chinesa, a gente fala, tem alguma coisa estagnada ali. Tá parado. Estagnação é igual ficar parado. Se tem alguma coisa parada, por que você não tá movimentando? Sabe? Então, quando a gente traz essa responsabilidade, né, pra gente, a gente começa a questionar muitas coisas que acontecem e que às vezes a gente nunca questionaria se a gente não trouxesse, né? Então, esses dias eu ouvi uma coisa que foi muito legal. Tem gente que ainda é muito cético, né? Que, essa coisa de energia, essa coisa da lei da atração. Aqui, principalmente. Essa coisa da lei da atração, imagina. Mas peraí, a lei da gravidade existe, não existe? Você tá pensando nela 24 horas por dia? Se você pegar a caneta, ela vai cair se eu soltar. Isso é a lei da gravidade. Não tem como você discutir com isso. Entende? Por mais cético que você seja, a caneta vai cair. Desculpa, a não ser que você inventou alguma coisa que vai fazer você ser contra a gravidade. Fica pra nós. Você conta pra gente, porque assim,
Pode Exceto esse contar. caso específico, qualquer coisa que você faça, a lei da gravidade, ela tá agindo ali 24 horas por dia, todos os dias do ano, por todos Quer você esses queira ou anos. não. Entende? Entenda ou não. Então, assim, por mais que você, às vezes, não pense nela ou nem entenda muito que seja uma lei da gravidade, mas ela tá acontecendo na sua vida. Aí você vem querer questionar uma coisa que também tá acontecendo, entende? Então, dentro dessa autorresponsabilidade, eu acho que entra muito pra gente alinhar até a lei da atração mesmo, entende? Porque tudo aquilo que você pensa, automaticamente é uma ordem para o universo para aquilo se concretizar. Imagina o que você está pensando e não está prestando atenção 24 horas por dia. Nossa, misturando Entende? com E, sentimento, com e tá reclamação, com tudo raiva. bem. Ninguém vai ficar controlando o pensamento 24 horas por dia. Essa não é a ideia. Mas é você entender que às vezes você tem uma dor física, que seja, e você não está observando o seu pensamento. O que você está pensando? Sabe? Como é que você tá, tipo, vivendo o seu dia? Como é que você É tá, sabe? O interessante que você tá vibrando? quando, Qual frequência vibracional você tá? Como que quando a você gente tá fala entendendo disso, isso? e aí a gente entra na parte quando a gente estuda metafísica e tal, você vai pegar alguns sintomas, né, de algumas doenças, algumas ações no corpo, quando já está com artrite, começa com artrose, com problema no pescoço, problema nas costas, você vai vendo todo mundo ali querendo controlar as coisas, querendo ser perfeito, querendo fazer as coisas todas perfeitas. E aí a parte de você explicar, falar assim, olha, solta, porque você não controla nada, nem o tempo de vida, nem quanto tempo. Você sabe, a única certeza, como a gente falou, eu conversei na outra live, é que a gente vai nascer e vai desencarnar. É isso. Sim, Mas quando, quanto tempo, qual tipo de vida que a gente vai ter, isso é uma outra história. A gente pode exato. modificar nesse tempo, nesse intervalo, né? Uhum. E aí você explicar que é para a pessoa que é ela que tem que deixar essa forma pensamento puxa para o corpo dela todas essas energias que pega na parte que está mais frágil, né? É, Onde tem mais exato. fragilidades ali. Então o controle, você não controla nada. O que você pode fazer Não. é conscientemente modificar atitudes, né? E Me dá um traz exemplo. qual? Me dá um exemplo para o pessoal entender como é um exemplo de mudança desse paradigma, dessa atitude, É uma coisa puxar para assim, si a quando a autorresponsabilidade. gente, primeiro, quando a gente começa a enraizar essa responsabilidade, porque, como eu disse no começo, é um processo, tá? Então, não saiam querendo, pronto, agora eu sou responsável por tudo, tá tudo perfeito, nada acontece. Não, calma, é um processo, porque, primeiro, você tem que entender e tem que aceitar que a oscilação emocional, ela faz parte de você, ela precisa acontecer. Então, primeiro, não tem nenhum platô, não tem nenhuma coisa estável, não tem nada que vai se manter ali única e exclusivamente. Mas, a partir do momento em que você traz a autorresponsabilidade da sua vida para você, você é uma pessoa que tem muita dor na lombar, por exemplo, certo? E você traz e você questiona, mas peraí, como é que eu tô vivendo e vibrando? Que sentimento que eu tô tendo aqui que eu não tô conseguindo ainda entender, sabe? Aí você começa a analisar, provavelmente, dentro, né, das possibilidades, você vai sentir que talvez tenha algum medo dentro de você, que você talvez não tá descontrolado, tá exacerbado. E você não está conseguindo, às vezes, nem pôr para fora, nem entender, e às vezes você nem parou para pensar nesse medo, né? E aonde está manifestando essa sensação que você não parou para perceber que você tem? Na sua lombar. Então, assim, seu músculo fica totalmente enrijecido, você fica sem mobilidade, você não consegue ter nenhum tipo de flexibilidade, seus músculos vão doer, sua lombar vai doer. Por quê? Porque você está segurando aquilo ali, você não está soltando. Então, só o fato de você conseguir analisar, e quando a gente fala análise, é você só realmente parar para pensar friamente, peraí, por que eu estou sentindo isso? Aquela coisa de angústia, que é muito comum nessa época, foi muito comum. Nossa, tô com falta, nossa, tô angustiado, mas questiona, sabe? Eu acho assim, antes de qualquer atitude, pergunte para você mesmo, por que eu estou sentindo isso?
Converse com você, sabe? Parece uma coisa assim muito, sei lá, conversar comigo. Mas você conversa com você 24 horas por dia. Sua cabeça não para, em primeiro lugar. Conversa com você, conversa com a sua dor, sabe? Parece meio hipotético, meio poético, meio romântico, mas não é. É só para você trazer para a realidade aquilo que às vezes está muito longe, você não está conseguindo Muito chegar distante. e está muito distante, traz para a sua realidade. Então assume a responsabilidade. Então a dor está presente, ela está presente. Por que eu tô com essa dor? Por que tá doendo, sabe? Então questiona para você mesmo. É óbvio que é muito importante, é muito interessante todo mundo procurar ajuda de todas as áreas, até para esse tipo de entendimento, Sim, sim. né? Isso é muito Até importante. mesmo tem fases, tem processos que a pessoa já passou tanto tempo que é só com regulação química, que aí ela vai, procura um Exato. psiquiatra para ela conseguir tomar o mínimo de atitude Mas na vida, isso já que vai ser é também um processo de começar. É. autorresponsabilidade, sabe? E quando a gente vai para a parte mental, quando a gente pensa mais nessa parte, né, holística, às vezes é você entender que... Teve uma frase que eu ouvi de uma amiga esses dias, que ela falou, achei muito bom, que não adianta você fazer sua meditação de manhã, não adianta você ficar lá com o seu mantra, não adianta você, tipo, ser a pessoa good vibes. E qualquer situação que te descontrola, você solta o cachorro em cima dos outros. Entende? Porque é o lance do que a gente disse. Tudo bem você não acreditar na lei da atração, mas ela está acontecendo, da mesma maneira que a lei da gravidade. Então, como é que está seu pensamento? Às vezes tem certas situações que te incomodam, e aí mentalmente você emana para a pessoa um monte de coisa que você fala assim... Aí se questiona, sabe? Traz para você essa responsabilidade de também ser questionadora de você mesmo. Por que eu tô pensando isso, sabe? Sempre tem, e a gente sabe disso, sempre tem alguma coisa ligada em você. Se algo tá te incomodando no outro, na verdade, é você que tá tendo aquele espelhamento para você entender o que você... Então, enraiza primeiro isso, questiona, analisa, porque eu acho que dentro de todos os processos vai ser muito importante até para você conseguir liberar. Porque eu como profissional, a Ana como profissional, a gente pode ter todas as ferramentas, ter todo o conhecimento, mas a gente não vai conseguir destravar uma coisa que está dentro da pessoa. E Se a pessoa principalmente, não quiser. né? Então, assim, é um processo de aceitação mesmo, de aceitar e trazer essa responsabilidade. E entender que por mais que certas coisas não, elas não são comuns, como a gente conversar e falar sobre esse negócio da lei da atração, que é uma coisa que até, entre aspas, é novo, tem muita gente que tem pouco conhecimento, que tem um pouco de resistência, mas que é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo, entende? Então, se cada vez mais É uma lei da pessoas natureza isso. se cada vez mais as pessoas estão falando sobre isso, estão estudando, estão comprovando cientificamente, porque tem muita gente que precisa dessas comprovações, dá uma abertura, não seja tão resistente, entende? Questiona, mas por que isso? Então, acho que o primeiro passo para orientar alguém é se questione mais em todos os âmbitos, sabe? Pergunte mais para você mesmo. A gente viu crescer muito dentro da parte mental esse processo de ansiedade, nesse processo de quarentena, nessa fase de Sim, quarentena. nossa. Acho que já há uns 2 anos que vinha crescendo, né, Ana, esse processo, Era o principal. essa coisa, esses sintomas mesmo relacionados à parte Não é respiratória, aquela principalmente. ansiedade simples, não. É a ansiedade de paralisar. Não é só você Exato, ficar associado ao acelerado, não. pânico e tudo mais, né? É. E eu vejo muita gente se automedicando, fazendo um processo de não tratamento, mas um processo de aquietar, né? Um processo de simplesmente deixar em silêncio o As sintoma. dores aparecem para te sinalizar já. Isso já é uma sinalização. Já é, olha, resolve aqui. Por Vamos lá isso, tratar esse mais uma joelho, vamos vez, tratar essa que cabeça. exato, por isso, mais uma vez, que a automedicação é extremamente contraindicado. E as pessoas precisam entender que a automedicação, ela tá, às vezes, ajudando o médico num tratamento, sabe? Tipo, quando ela se automedica, ela atrapalha, às vezes, o resultado. Se ela não se automedica, ela ajuda num diagnóstico, sabe? Então, é uma coisa que ficou tão comum, né, para todo mundo. Então, a gente poderia até inverter. Vamos deixar comum essa parte do questionamento, porque a dor, como você disse, a dor é uma sinalização, é um aviso. A dor, as pessoas colocam a dor
como algo extremamente negativo. Como colocam outros muitos sentimentos nesse âmbito de negativo e não tiram dessa caixinha do negativo, né? Então, por exemplo, a tristeza é extremamente negativa, ninguém pode ficar triste. Tem vários outros sentimentos que eles colocam nessa caixinha do negativo e simplesmente tem pânico de lidar com aquilo. Só que não, entende? Aí vira um monstro, né, dentro do seu armário. Então você a dor, ela tá não dentro é de sua você, dentro da sua inimiga, casa. né? A dor, ela não é sua inimiga, seja física ou seja emocional, ela não é sua inimiga. Na verdade, ela está sendo muito amiga de te sinalizar que alguma coisa não tá legal ali, né? De sinalizar para você que você precisa movimentar alguma coisa. Porque às vezes eu lembro do espinho, né? Você tá com o espinho no pé, aquilo lá pulsa, te sinaliza, dói pro caramba, mas você tem que tirar. Tirar é dolorido. Você falou, eu vou ter que pegar a agulha, eu vou ter que mexer aqui, vai ter que mexer na dor. E aí, na hora que depois que tira, pode andar. Exato. E todo o processo é dolorido. Estranho seria se a gente tivesse qualquer tipo de processo de evolução ou de mudança numa zona de conforto. Qual o propósito da frase, da fase se chamar mudança, se você não vai sair de um estado e ir para o outro, entende? Então, se não tem que ter nenhum tipo de esforço, não é uma mudança. Independente do que seja, entende? Então, eu acho que a gente tem que, dentro desse processo de autorresponsabilidade, a primeira coisa é desmistificar e tirar esse padrão criado e passado de gerações de algumas coisas e desconstruir vários pensamentos. Eu acho que o processo de autorresponsabilidade está muito ligado ao processo de desconstrução, sabe? Muitos conceitos que foram colocados, que foram ensinados, que naquela época talvez seria, né, era o mais viável, mas que talvez para você hoje, no momento atual da sua vida, não é mais. Então talvez hoje você não precisa mais carregar aquilo que foi passado daquele jeito. Você tem que fazer justamente o questionamento mais. Isso me serve? Peraí que você tá travando um pouquinho. Isso cabe? Peraí. Isso cabe na minha vida? Isso tem? Deixa eu ver você aqui. Aí, volta. Então, é o questionamento mesmo, sabe? Então, a gente, às vezes, tem atitudes e tem padrões repetitivos sem questionamento e sem nenhum tipo de análise sobre os padrões e atitudes que a gente tem. E pensamentos também, né? Então, a gente tem que começar a questionar e auto-questionar tudo. Isso é saudável, sabe? Eu acho muito interessante quando a gente está atendendo, né? Quando você tem lá, é bem peculiar. Você tem um paciente num determinado estágio do processo terapêutico ali, você sabe que aquele é o limite. Se ele passar dali, ele vai continuar a terapia e a partir dali ele assume, porque o que eu entendo do processo terapêutico é a autonomia total do paciente até não precisar mais, entendeu? Não é dependência de terapeuta, não é esse o objetivo da vida. Exatamente. A gente só é uma ferramenta, né? Eu penso dessa forma e acho que as pessoas têm mais aqui voar e pensar sozinha, no dia que cala apertar você volta, mas você tem que ir galgando suas conquistas, suas descobertas sozinho. E eu acho que o processo elaborando as coisas, né? E o processo Desculpa te cortar, pode falar. Não, mas aí quando ele passa essa fase, é libertador. Ele se sente super confiante, aí a terapia funciona muito mais rápido. Quando a pessoa não para, aí ela desiste, aí fica um ano, e depois volta, sempre empaca no mesmo lugar. Sim. São as mesmas dores. E aí você olha e fala assim, vamos passar essa lombada. E é aquilo que você falou. Tem um limite, você não vai parar ali, você não tem que fazer. É ela que tem que fazer. Exato. Porque às vezes tem ganho secundário, às vezes familiar ou emocional, enfim. É bem, bem complicadinho, né? E eu começarem a ter um pouco mais de autorresponsabilidade, sabe? Porque a gente, né, nós como terapeutas, a gente vai fazer terapia o resto da vida, gente.
Então, acho que a primeira desconstrução, acho, a ser feita em relação ao termo terapia, independente se ela vai ser no âmbito físico ou mental, né, se ela vai ser fisioterapia, mas dentro até da fisioterapia só, na verdade a minha profissão foi criada para prevenção, tá? Então a fisioterapia, ela foi criada para prevenir que você tivesse qualquer tipo de coisa. Só que onde eu mais atuo? Na reabilitação. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas, porque não é normal, não é comum as pessoas fazerem prevenção. Não é comum. O comum é fazer o quê? Só tratar. Então, dentro do processo de desconstrução, a gente tem que começar a desconstruir, como você mesmo disse, o processo de terapia, ele é eterno e ele vai ser eterno. E graças a Deus que ele vai ser, porque imagina você simplesmente perfeitão. Ó, tô podendo, tem coisa errada aí. Ser perfeito. Gente, o que está tá errado aqui? aí. Desculpa, entendeu? Então, assim, vamos analisar friamente, traz a responsabilidade e analisa. É óbvio que existem pessoas que são extremamente equilibradas. Ótimo, maravilhoso. Inclusive, são muitas daquelas que nos ensinam muitas coisas. Mas, automaticamente, elas também precisam melhorar e mudar algumas coisas. Porque é justamente o que precisa ser feito. Essa roda precisa girar. A gente precisa cada vez mais. A gente precisa do movimento. Então, a primeira desconstrução, como você disse, né, da terapia, que às vezes as pessoas vêm tão bem, chega naquela lombada que ela tem que passar. E aí, a hora que o terapeuta fala, não vai de novo. Porque é da pessoa. É a pessoa que precisa entender. Então, dentro do processo terapêutico, a própria pessoa tem que analisar, mas peraí, porque é muito comum ter essa roda gigante, né? Tipo, tô bem, tô feliz, não sei o que, daqui a pouco, desce de novo. Então, mas é o questionamento, mas peraí, por que quando chega nesse ponto não vai? Sabe? Traz a responsabilidade. Por que eu não tô conseguindo enxergar aquilo? Sabe? Por que eu não... O que tá faltando? Então, traz a responsabilidade para você dessa fase do tratamento e questiona, sabe? Porque normalmente a gente vê muito em consultório quando que é aquela fase de... O Igor falou que terapia é vida, eu também acho. É vida, é vida. Eu falo também. Quando chega nessa fase dessa lombada que precisa passar, a gente vê aí que 90% responsabiliza alguém. Aí é que entra o outro, né? Normalmente nessa fase ou tem alguma coisa, ou precisa resolver alguma coisa, ou é alguma coisa que precisa lidar, e aí é o outro. Então é culpa do outro, é por causa do outro, ou é por causa da mãe que não teve isso, é por causa do pai que não teve aquilo, é por causa do namorado que não teve isso, é por causa do irmão. Sempre vai ser o outro. E aí, é o que eu sempre comento com todo mundo. Cara, mas você pode mudar o outro? Você não pode. Você consegue mudar o que o outro sente, o que o outro fala, o que o outro faz? Você não consegue. Então, por que você está colocando tanto em cima de alguém que não tem, que você não tem nenhuma autonomia? É a mesma coisa que você querer dirigir um carro e, tipo, colocar combustível nele. Tipo, se você não mas ele não anda, né? O cara do posto não pôs, mas quem que tem que resolver isso é você. Exatamente, sabe? Né? A gente vai falar, mas se você não der a chave para ele abrir lá atrás, ele não vai colocar. Mas é você que tem que fazer, entende? Então, por que você coloca... E é o que eu sempre questiono nas terapias, né? Tanto na parte de fisioterapia como na terapia holística, eu sempre pergunto. E é uma pergunta que eu acho que a gente se faz todo dia, né, Ana? Porque a gente também passa por esse processo. É constante, mas é uma pergunta que é meio um mantra para mim. Quando eu percebo que chega algum momento que trava, eu sempre questiono, mas por que eu tô colocando tanta responsabilidade em cima desse outro, sendo que sou eu que tenho que resolver isso? Porque ele não vai ter nenhuma atitude que possa mudar. E mesmo que às vezes a pessoa até tenha aquela atitude que você esperava, que você cobrava ou que você reclamava, às vezes não é o suficiente. Às vezes não resolve o suficiente. Porque mexe em outros lugares que é você que tem que tirar de lá. Né? Então, nunca vai ser o suficiente a atenção externa, que a gente sempre espera do outro, o cuidado, o carinho, a atenção, o respeito que a gente tem que ter com a gente.
Por isso que a gente sempre o autoconhecimento, o amor próprio, você trabalhar a sua autoestima, todos esses processos que você vai trabalhar na terapia ou na sua vida, ao longo da vida, se não trabalha, tem que trabalhar, se quer fazer autônomo, então mexe nisso, né? Porque nunca ninguém vai te dar afeto o suficiente a não ser você, carinho o suficiente a não ser você. Quando cai essa ficha e você consegue modificar, todas as outras pessoas são somatórias ali. Você não tira nada, ela não vai te, sabe, complementar nada, porque você já está completo, né? Exato. É um processo, de trabalho. É um processo, primeiro, de desconstrução de vários conceitos e de assumir a responsabilidade por muitos outros, né? Mas eu acho que é o passo que me trouxe muita leveza, esse processo de tirar a responsabilidade dos outros, trazer a responsabilidade de tudo que acontece na minha vida, tanto positivamente quanto negativamente, foi algo muito libertador. Muito libertador. Porque há muito questionamento quando eu falo isso. Falo assim, mas a parte negativa também sou eu que atraio. Então se eu fui assaltada, a culpa é minha. É tão difícil essa parte. Né? Desculpa te falar, mas teoricamente, em parte, sim. Porque se você está numa vibração energética mais baixa, seja porque você teve um desequilíbrio e você entrou numa frequência de raiva, seja porque você está com um sentimento de alguma coisa que te trouxe para uma frequência vibracional diferente do que deveria ser a sua, você abre a porta para que muitas coisas aconteçam, né? Então é como eu digo, da mesma maneira que existe a lei da gravidade, existe a lei da atração. Você pode não acreditar, mas ela acontece. Então, se você não quer que aconteça, não vibre naquilo. E eu acho que, assim, umas coisas que a gente aprende muito dentro da terapia é simplesmente desconstruir o não. Uma fala, uma palavra dentro de uma frase muda completamente a vibração energética da sua vida. Porque o seu cérebro ele não interpreta o não, né? Então, quando você fala assim, eu não quero ser assaltado, eu não quero ser assaltado, eu não quero ser assaltado. E pensa nisso 24 horas. O que você está vibrando para o universo? Eu quero ser assaltado. Eu quero. Porque você está focando até o cenário na cabeça. aonde? Você está focando aonde? Você está focando no assalto. Então, quando você muda uma frase, ao invés de você falar, eu não quero ser assaltado, eu mudar, eu quero passar o dia bem, eu vou... Em segurança. Você já visualiza, eu vou em segurança, né? Você simplesmente faz uma mudança que é mínima, em uma situação, você muda completamente a vibração energética do seu dia e da situação. Automaticamente, ali você não vai ser assaltado, né? E é uma coisa que é, tipo, muito pequena pra gente conseguir... E assim, eu vejo... O que eu vejo muito? Que, infelizmente, tem muitas coisas que as pessoas precisam desconstruir de gerações, e eu vejo muito isso que na infância é muito forte, né? Não pode, não sei o quê. E os pais não entendem. Os pais não entendem. Você explica, daí você fala, gente, calma. A criança não entende o não. E você fala só não. Não pode. Não pode pegar isso. Não pode pegar aquilo. Você tá dando a ordem pra criança fazer aquilo. Entende? Aí o pai fica irritado, e a criança fica irritada, e fica tudo mundo irritado. Mas ele foi criado com não a vida inteira. Tem um trabalho que é só não, tem a vida que é não. E aí ele tem que se esforçar muito para sair dessa caixinha, para aprender a educar, para criar um outro ser humano diferente. Mas e o primeiro passo é a desconstrução daquilo que foi passado, que foi como dado única verdade. Não é a única verdade. Porque se meus pais que eu admiro tanto fizeram isso, e eu sou uma boa pessoa, isso é o correto. E não é assim que a banda toca, né? Exato. Você confiar em pessoas boas e você ser uma pessoa boa não quer dizer que você tenha acumulado um monte de informação ruim na cabeça, né? E te leva para um caminho de autoflagelo. Então, o simples fato de você... O simples fato de você, no seu dia a dia, mudar tudo que você sempre coloca como eu não quero, eu não posso, e você mudar, né, o significado daquela frase para algo que você queira, então deixa de vibrar no não. Sai desse não, sabe? Porque o seu cérebro não interpreta esse não. Quando você fala eu não quero tal coisa, você está dando uma ordem de que você quer.
assume a autorresponsabilidade das coisas. Como eu disse, tudo positivo e negativo acontece porque você deixa ou porque você quer. Então, se você não quer ser assaltado, você vai falar, eu quero sair em segurança, porque você vai vibrar naquilo que você quer. Porque você tem que direcionar o seu pensamento para aquilo que você quer. Então, eu não quero ter dor no joelho, eu não quero ter dor no joelho, eu não quero ter dor no joelho. O que você tem para sua vida? Dor no joelho. Por quê? Seu cérebro não Direcionou ainda. interpreta ou não. Entende? Eu não quero ter dor lombar, eu não quero. Você vai ter, desculpa, mas é você que trouxe. Não é que surgiu, caiu do céu, foi você que ficou atraindo, sabe? E aí, quando a gente analisa essas doenças psicossomáticas que são muito fortes e que alteram totalmente, você vê uma vibração constante no não, na negação. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Você tá atraindo isso. Então, primeiro, desconstrói esse pensamento, sabe? Primeiro, é um processo, literalmente. Não é assim, amanhã eu já não falo não. É, da mesma maneira que você toma banho todo dia, ou deveria. Da mesma maneira que você se alimenta todo dia. Você A Ana precisa falou ter... aqui, nosso subconsciente obedece todos os nossos comandos. O inconsciente da Exatamente. gente é... Então, da mesma maneira que a gente... E precisa de uma rotina. A gente precisa entender, como a gente disse, se a mudança não exige nenhum tipo de alteração, não é mudança. Então, mudança significa sair de um estado e ir para o outro. Para acontecer a mudança, você precisa de uma ação. Então, a ação só acontece se você tem uma prática daquilo. Então, não é que pronto, ó, eu ouvi que o não, meu cérebro não interpreta. Então, o meu cérebro interpreta, a partir de amanhã eu já não falo não. Você faz isso há quantos anos? Há quantos anos você está acostumado a usar um não em tudo? Então, não é que amanhã você já não vai falar, mas você vai assumir a responsabilidade, você vai ter a autorresponsabilidade de Você põe você fazer uma consciência ali, prática. né? Fazer uma prática de que toda vez que você perceber que você está entrando no não quero, não posso, não faço, peraí, eu vi que isso meu cérebro não interpreta, então eu vou assumir a responsabilidade e vou fazer uma ação para que eu não faça isso, aí eu vou mudar. Mas quem que tem que fazer isso? É você. Entende? É que você Então, deu uma é muito travadinha. comum hoje em Peraí, dia. cadê você? Eu tô te ouvindo, mas não Tá tô me te vendo. ouvindo? Tô, mas tá girando aqui o bagulho. Peraí. Volta, gente. Não, parece que... Parece sim. Bom, qualquer coisa a gente começa o tiro e põe de novo. Peraí. Peraí, gente. Eu fico com o rosto bem aqui na frente para poder ler o que está escrito. Depois no vídeo eu fico com uma cara enorme. Cadê você, Gi? Caiu, então. Travou, mas agora tá ok, né? Vamos ver se ela volta. Aí. Voltou. Agora vai. Volta, Gi! É isso aí. Igor, me ajuda aí, puxa ela. Voltei? Eu fico aqui para Tá ler me as ouvindo? coisas, aí sumiu, ficou só minha cara. Que imagina isso no YouTube, vai ficar beleza. Só continua, Gi, que tu tava Tá me falando. ouvindo? Tá cortando um pouquinho ainda, mas dá para te ouvir. Voltou. Agora. Tá meio devagarzinho aí. Voltou? Tá todo mundo ouvindo? Eu aqui para mim não. Voltou? Só tô ouvindo seu áudio. Tá girando aqui para mim. Ah, não. Ah, não. Peraí.
Só eu que, Bru? Ela travou só eu travei ou ela? Me ajuda aí, gente, porque pra mim eu tô funcionando normal. Aqui parece só ela que travou. Vamos segurar a Gislaine, gente. Segura. Dá a mão pra ela. Ai, Fica meu aí, Deus! né? Fica Ai, aí, meu fica Deus! aí. Entendi, foi nada. Apareceu que eu tava entrando. Vamos equilibrar aqui, ó, porque vamos vibrar essa live bacana. Pelo amor de Deus, hein? Vamos, ó, a gente tem uns minutinhos, uns 10 minutinhos ainda, finais aqui pra gente conversar ainda. Mas voltou, tá Eu me ouvindo bem? queria. Tô te ouvindo. Ah, então tá. Agora tá, é todo mundo fazendo aí, ó, segurando a Gia aí. Eu acho que assim, os principais pontos que a gente comentou aqui da autorresponsabilidade, do controle, de querer controlar as coisas, querer dar o rumo, né, que daquilo que está na nossa cabeça, que as coisas têm que ser do jeito que a gente quer, mas a gente vê só um pedacinho do que é real ou do que é possível pra gente, né? Então, quando a gente quer controlar as Exato. coisas, a gente às vezes está segurando uma coisa que é muito boa pra gente. Como eu falo, como algumas pessoas falam, deixa a pessoa ir embora que é livramento, gente. Não chora, fica chorando pra essa pessoa. Deixa ir embora. Na hora que você se recuperar emocionalmente, você vai ver que, putz, tinha que ir, você mudou, a pessoa mudou, tá tudo certo. É que existe a dor, né, ali naquele momento, mas a gente vai percebendo ao longo do tempo, quando a gente solta e olha para si, que às vezes a gente estava presa numa situação ruim por controle, sabe? Por Exato. outras questões, e não porque a gente estava tendo relações saudáveis, construídas e bem pensadas, né? A gente vê muito isso, né? E é o processo, mais uma vez, a gente não se questionar, de entrar naquelas atitudes ou padrões repetitivos e automáticos que simplesmente a gente faz e tem, né? Tem aquela famosa frase que, né, tipo, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. As pessoas ouvem por um ouvido e soltam pelo outro. Ninguém para analisar o que a frase quer te dizer, né? Então, é aquilo que a gente falou também de colocar certos sentimentos dentro de uma caixa do negativo e não querer acessar. A gente tem medo de acessar o sentimento que para ela é negativo e simplesmente não consegue nem lidar e entender com ele, né? Tipo, não aprende com o sentimento. Porque toda situação é um aprendizado, né? Como você disse, Você às pode vezes sentir raiva, pode sentir medo, é para sentir. as Mas não pessoas é para você bater no precisam outro, você pega entender essa que energia e você muda, né? tem que sentir. As pessoas É, precisam desconstruir essa coisa de padrão perfeito. As pessoas precisam quebrar esse estigma de que você tem que ser 100% feliz. Gente, para, sabe? Volta pra casinha, volta pra realidade. Você vai ter dia que você vai sentir raiva e você não vai ser um pecador aos olhos de Deus porque você sentiu raiva, porque a raiva faz parte de você. Ela simplesmente não pode ser maior e te dominar e você ser uma pessoa raivosa. As pessoas precisam começar a ter um pouco mais de discernimento sobre você sentir e você ser, né? Então, você sim. sentir raiva não te torna uma pessoa raivosa, você não se torna uma pessoa porque você sente o sentimento. O processo de você sentir o sentimento é extremamente importante para você aprender a lidar com esse sentimento. Sim. Né? Então desconstrói primeiro essa barreira de não poder sentir nada, de ter que. As pessoas estão ficando literalmente insensíveis, porque não pode ser tão triste, não pode ser tão feliz, não pode sentir alegria, sabe assim, Tem que tipo, ter nada pode. vida margarina, né? Gente, não é? Você precisa sentir, sabe? Se você acordou triste, você tá triste e tá tudo bem. Você não está, Tá tudo... né? Tipo, uma essa frase tá alteração tudo bem química. é Sabe, maravilhosa. Porque enraiza tá em tudo bem. você, enraiza em você essa responsabilidade de questionar o seu sentimento, sabe? E não podar e não limitar, porque às vezes vale muito mais você ter um choro descontrolado no momento em que você sentiu aquilo,
do que você guardar para o resto da sua vida pequenas doses diárias daquele sentimento. De veneno. Você De veneno, entende? vira Então, veneno. assim, a intensidade que você coloca do sentimento na sua vida ou que você mantém esse sentimento na sua vida é que vai te fazer adoecer ou não. Então, é o lance do que a gente começou desde o começo falando. Traz a responsabilidade para você das situações. Porque uma das causas, né, muito comuns, tipo, as pessoas sentem raiva a vida inteira por alguém. Ah, mas foi o outro, porque o outro fez, porque aconteceu. Tá tudo bem se alguém te fez algum mal, você sentir raiva pela pessoa. Mas o que que você tá ganhando nutrindo essa raiva todo dia? Tipo, você já se questionou por que que você tem certos sentimentos que tem gente que verbaliza. Nossa, isso não me faz bem, esse sentimento não me faz bem. E eu sempre questiono, então por que que você continua nutrindo esse sentimento? Por que que você não questiona você mesmo? Por que que eu tô sentindo isso? Sabe? Então, dentro desse processo, né, do processo terapêutico que a gente, nas fases que a gente tem do processo terapêutico, um processo que é libertador é você simplesmente deixar ir, como você disse. Independente que seja, sabe? Deixar ir. Não te agrega, não te movimenta, não te impulsiona, não acrescenta na sua vida. Não, dia não. Não some não. No finzinho. Gente. Volta, volta, volta. Gente, segura ela aí, ajuda eu. Gente. Eu queria só complementar isso que você estava falando. Algumas pessoas têm muita vergonha pelo que passam. Vergonha e medo, né? De se expor e tudo mais. E isso, para a pessoa tomar uma atitude de buscar ajuda, um processo terapêutico, ou até mesmo, sabe, desabafar com alguém e botar aquilo para fora, isso leva muito tempo. Até ela entender que essa vergonha que ela sente é o orgulho, sabe? Aquilo que a gente está falando do se olhar e tudo mais. Agir não volta. Gente, aqui para mim ela tá travada, por isso que eu falei. Você, Tô Gi, aqui. tá me vendo? Tá ok? Então vai. Agora você voltou. Mas não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Aí também não? Ai, vou tirar e vou voltar. Tenho 2 minutinhos aqui. Voltou? Fala alguma coisa, Gi, pra eu te ouvir. Você não tá me escutando? Ela saiu, gente. Aqui pra mim nem apareceu aí, nem consegui mexer aqui. O que a gente anima. Aqui. Oi, tá me ouvindo? Gi, ouvindo? Tá sem som. Eu tô, você tá me ouvindo? Ah, agora voltou, você. Tô. Começa nova. Oi. Tá me ouvindo? Olha Nega. lá, vai 30 Tô segundos, falando do meu gente. Instagram, pelo jeito ele foi clonado, tá? Tá aparecendo. 30 segundos, acabou a live. Que chato. Nem conseguimos finalizar. Bom, eu acho que uns 10 minutinhos, você topa?
eu encerro esse, talvez Será a gente termina.